falaremos sobre a rainha Izinga Ibande, uma das maiores governantes da história da África, uma rainha que obrigava os seus amantes a se fantasiarem de mulher. O maior símbolo da resistência africana à colonização foi uma mulher, rainha do Idongo, atual Angola, chamada Izinga Ibande, que viveu entre os anos 1582 a 1663. Ela entrou para a história como uma combatente destemida, exímia estrategista militar e diplomata astuciosa. Ela chefiou pessoalmente o exército até os 73 anos de idade. Ela era tão respeitada pelos portugueses que Angola só foi dominada depois da sua morte, aos 81 anos. Falar de Izinga é falar de um mundo ao mesmo tempo muito distante e muito próximo. Ela nasceu entre os africanos de língua bantu, os mesmos que, escravizados no Brasil, criaram o samba e a capoeira. Seu povo está, portanto, na raiz da identidade brasileira. A sociedade a que ela pertencia, no entanto, é bem pouco conhecida. Como se a invasão lusitana não bastasse, o reino de Indongo tinha que se defender dos ataques de inimigos mais tradicionais, os Jagas, um povo de guerreiros saqueadores. Ainda assim, as guerras não eram a única dor de cabeça da heroína Izinga Ibande. Ela também teve de aturar forte oposição interna por ser mulher e ter como mãe uma escrava mancha grave em sua ficha, já que todo o poder, no reino, se baseava nas relações de parentesco. Izinga fora criada pelo pai, o rei Ginga Ibande, para ser uma rainha guerreira. Mas, quando ele morreu, em 1617, foi o irmão dela, que é Ibande, quem assumiu o trono. Começou então uma agitada luta pelo governo de Idongo. Uma das primeiras medidas de Kia foi matar o filho único de Izinga, concorrente em potencial. Ela mesma só virou rainha em 1624, após o assassinato de Kia, o seu irmão, durante uma das piores crises do reino, quando o Idongo rapidamente perdia terreno para os portugueses. É claro que não faltaram más línguas para insinuar que teria sido Izinga a responsável pela morte do rei. Foi ele, seu próprio irmão, quem abriu as portas para a brilhante carreira diplomática da rainha. Em meio à crise, Kia precisava de alguém capacitado para negociar com os portugueses e resolveu pedir ajuda à irmã. Ela, então, partiu para Luanda com a missão de negociar um acordo de paz com os invasores. Foi recepcionada em grande estilo, com salvas de canhões, soldados perfilados e tapetes cobrindo toda a extensão do trajeto. Mas, quando se encontrou com o governador, notou que havia somente uma cadeira no recinto, sobrando para ela algumas almofadas no chão. Izinga imediatamente ordenou que uma escrava se ajoelhasse e sentou sobre ela, para não se inferiorizar. Anos depois, já coroada, ela realizou sua mais bem-sucedida manobra política, a união com os terríveis Jagas. Para isso, teve de adotar muitos costumes estranhos à cultura de Nongo, como os rituais de canibalismo, que ajudavam a manter os soldados animados para a batalha. Os Jagas eram especialmente perigosos, combatiam até o último homem e a covardia era punida com a morte. Diz a lenda que, em certos rituais, Izinga se vestia de homem e obrigava seus inúmeros amantes a se fantasiarem de mulher. Sua fama era mesmo a de subverter tradições, provavelmente uma forma de reafirmar o próprio poder em uma sociedade que não aceitava uma mulher como soberana. Também não faltam contradições curiosas em sua biografia. Izinga lutou contra a escravidão do seu povo, mas vendeu os próprios escravos prisioneiros de guerra para os portugueses. Defendeu a religião do seu reino, mas adotou muitos costumes católicos. Abraçou uma cultura diferente só para aproveitar o poderio militar dos Jagas. Tinha tudo para fracassar, mas tornou-se uma das maiores governantes da história da África. Por fim, conseguiu manter a independência do seu povo durante todo o reinado, e hoje permanece uma figura central na cultura de Angola, país ainda dividido por conflitos internos. No Brasil, apesar de quase desconhecida, a rainha Izinga ainda é homenageada em festas populares de origem bantu, como a Congada. Zumbi dos Palmares, contemporâneo dela que adoraria tê-la conhecido, certamente diria: ela merece. Este foi o vídeo de hoje onde falamos sobre a história da rainha Izinga Ibande, uma das maiores governantes da história da África. Espero que você tenha gostado do vídeo.